Olá, eu sou a professora Rosa Palomanes, autora do livro Juva Escovão. Estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre mim e sobre o livro, para que vocês saibam como foi que ele surgiu, né? Atualmente eu sou professora de Linguística da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu comecei minha carreira de professora há muitos anos como professora de língua portuguesa do ensino fundamental, dando aulas para jovens como vocês do 7º ano. Eu não tinha inicialmente a pretensão de me tornar autora de um livro de literatura infanto-juvenil. Isso surgiu quando eu me tornei mãe e, como professora, sabedora da importância que é a contação de histórias para que a criança desenvolva o gosto pela leitura, desde os primeiros meses de vida dos meus filhos, eu criei o hábito de ler e contar histórias para eles. Muitas vezes, histórias inventadas no momento ali, a partir de um determinado assunto que virava tema da conversa entre nós, algo que acontecia durante o dia, que era trazido para a conversa, virava um tema importante e muitas vezes compunha a história que eu lhes contava, antes de dormir. Um dia o tema bullying surgiu nas nossas conversas e com ele nasceu o personagem Juva Escovão, criado então para ilustrar o quanto que é triste, o quanto que é doloroso para quem sofre assédio, para quem sofre bullying, ter que lidar com essas situações. E também a importância da amizade sincera nesses momentos. Amizade sincera em nossas vidas, principalmente quando a gente passa por esses momentos. Foi o que aconteceu com o Juva e vocês terão a oportunidade de ler no livro. Aí uma noite, após um relato de bullying sofrido na escola por meu filho, eu passei então a contar-lhes um pequeno conto com o personagem Juva Escovão. E de alguma forma esse personagem ficou marcado na memória deles e, para minha surpresa, no dia seguinte eles me pediram que contasse novamente a história do Juva Escovão, contasse a mesma história. É claro que a minha memória, por melhor que fosse na época, ela não me permitiu que eu reproduzisse exatamente o que eu disse naquele dia, e eles perceberam que novas coisas foram acrescentadas, novos relatos foram acrescentados à história, outros foram suprimidos, enfim. Eles perceberam que houve alguma alteração e eles iam me lembrando. Não, mas você ontem disse isso, enfim, Como passou a ser um pedido constante que eu contasse a história do Juva, eu resolvi então escrever um conto completo, trazendo para este conto a vida simples do subúrbio em que eu passei a minha infância. E o foco, então, sendo a prática insistente das gozações, entre aspas, das brincadeiras, entre aspas, dos outros meninos que podem ser doloridas, sem, obviamente, deixar de enfatizar a importância da amizade sincera para que nos auxilie nesses momentos em que a gente passa por essas dificuldades. Então, tinha em mãos um manuscrito, cuja história eu lia sempre que eles me pediam, uma história que mostrava a eles um pouco da minha infância, resgatava alguns personagens com os quais eu convivi, naquela situação, naquele contexto, resgatava brinquedos e brincadeiras da época que hoje quase não existem e, principalmente, valores que precisamos
resgatar, né? Precisamos resgatar como a empatia e o respeito às diferenças, que são fundamentais para uma sociedade melhor que todos nós queremos. Então, esse foi então o contexto em que nasceu Juva Escovão. Anos depois, eu tive a oportunidade dada pela Edur, que é a editora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a parceria do curso de professor do curso de Belas Artes, Alexandre Guedes, e sua equipe de alunos, que fizeram a ilustração do livro. Então, eles, com esse apoio, o Juva Escovão, então, foi publicado, ganhou vida, e hoje ele é uma história que todos podem conhecer, não só os meus filhos. E o meu desejo é que vocês, alunos do 7º ano, gostem da história do Juva Escovão e, principalmente, possam refletir sobre esse tema importante, que é o respeito ao próximo, o respeito às diferenças, e também possa ser um material útil aos professores que, porventura, precisem inserir essa temática em suas aulas. Tá? No mais, me despeço de todos com um forte abraço e meus agradecimentos, desejando a todos uma ótima leitura.